Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 27/5/2021. Então, observando bem o que aconteceu no acumulado dos últimos 3 dias, entre os dias 24 e 26, a gente vê que teve a passagem ainda daquela frente, a gente tem ainda um acumulado aqui no dia 24, bem expressivo, porém o que acontece é que a maior parte do país realmente a partir do dia 25 está apresentando um tempo seco bem mais definido do que normalmente era para acontecer essa época do ano, né? Quando eu falo essa época, porque está caminhando aí para o período do inverno e geralmente a gente tem dois núcleos de formações de chuvas bem distintos, um aqui mais na região norte do país e o outro mais na região centro-sul, e essa parte central do país fica mais seca também, parte aqui do Nordeste, né? Principalmente essa região mais do semiárido nordestino. O que ocorre é que a gente tem, ainda essa chuva acontecendo aqui na costa do Nordeste e também ainda algo acontecendo em parte do Norte e do Nordeste. Mas a perspectiva realmente continua sendo essa, né? Tempo seco bem definido e, ao que tudo indica, a gente deve romper essa barreira do tempo seco a partir de amanhã, né? A partir do dia 28, 29, de onde a gente espera a entrada de uma frente um pouco mais continental. Claro, não vai ser a salvação de tudo, mas uma leve melhoria pela passagem de uma frente aqui na região sul a partir do dia 28, que deve avançar, por exemplo, e chegar até aqui em São Paulo, parte de Minas Gerais, mas também não deve trazer uma chuva tão significativa nesse primeiro momento, mas já indica que o que a gente observa é que com o Laninha saindo de cena, lá ele já está entrando no período de neutralidade, a tendência é que o mês de julho e junho, né, e tanto como junho e julho, a gente tenhamos aí um padrão mais normal de chuvas no país para essa época do ano, né? É uma chuva mais na região centro-sul e uma chuva mais concentrada aqui no norte, como também na costa leste do Nordeste e parte da costa norte do Nordeste. Observando, né, o que a gente tem de previsão ao longo dos próximos 7 dias do modelo Cosmo do IMET, a gente vê essa chuva aqui, ó, entrando, na verdade, a passagem de duas frentes, uma agora, parte do dia 28 e outra já mais na virada do mês, lá para o dia 30, 31. A gente tem essa chuva atuando aqui, principalmente na região centro-sul do país, né? Parte dela também é a interação que tem entre a frente e o jato de baixos níveis. Então, tem esse padrão aqui, esse comportamento que deve mudar. Nesse primeiro momento não é uma chuva que vai ajudar muito o sistema, mas deve sim aí aliviar algo na região sul. Também ainda tem uma chuva continuando aqui na costa leste do Nordeste, também aqui parte da costa norte. E olhando, né, o que o modelo também está prevendo no posicionamento da ZCIT, ela já está aqui acima da linha do Equador. Com isso ela interage mais com o norte da região da América do Sul do que em si, e também aqui o norte da região norte, né, pegando bem aqui essa interação. E o que a gente vê que já começa realmente ao tempo seco estabelecer com um padrão mais de inverno na região central do país e parte aqui do nordeste do Brasil. Olhando a questão de médios níveis, né, de umidade relativa lá para o dia 3, a gente vê que tem essa alta pressão aqui atuando na costa do Nordeste e que deve persistir. Também, né, deve ajudar a manter aqui, ter uma chuva na costa leste, mas também nada tão significativo ao longo dos próximos dias. Observando o campo de pressão atmosférica prevista pelo modelo GFS, a gente tem a atuação aqui, ó, do sistema de alta pressão do Atlântico Sul, alta subtropical, na verdade, mais próxima à África. Em alguns momentos aí tem a passagem das frentes. Essas frentes elas não conseguem avançar muito sobre o continente, né? São frentes mais oceânicas e acabam deixando os maiores totais pluviométricos realmente sobre o oceano. Tem uma outra, assim, em algum momento, né, tem uma interação com o jato de baixos níveis na região centro-sul, mas também não traz
uma chuva tão esperada, né, tão como normalmente deveria acontecer nessa época do ano. Com relação à altura geopotencial, a gente vê aqui claramente que não tem uma característica de bloqueio atmosférico na região central do país. A gente vê a alta pressão se mantendo aqui realmente mais próxima à África e esperar, né, para ver o que vai acontecer. A atmosfera realmente ela está mais livre sobre o continente para a entrada de frentes, essas frentes conseguirem avançar, por exemplo, até a região do Mato Grosso do Sul e São Paulo. A grande questão agora é que as frentes elas estão tendo uma componente mais de oeste para leste, né, que a gente chama de componente maior zonal. Então elas estão atuando mais sobre o oceano do que em si sobre o continente. Então não está trazendo uma chuva tão significativa. A gente tem a atuação aqui de algumas perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, que trazem a chuva para a costa leste do nordeste. Também algumas ondas de leste, né, e algumas perturbações se prendem da Zicite chegam a atuar sobre a costa norte do nordeste. E realmente a Zicite está tendo uma alteração maior, né, com o norte da região norte e também aqui com o norte da América do Sul. Observando a modelagem de precipitação do modelo GFS, a gente tem a passagem agora no dia 28 dessa chuva aqui mais na região sul. Também lá para o dia 6 a volta a ter aqui a entrada de um novo sistema, ele consegue avançar um pouco mais. Para o dia 10 também ele fica trazendo aqui um pouco de chuva para a região sul. Então deve ficar nessa gato pingado, na verdade. O que acontece? A gente tem realmente as frentes passando, mas são bem mais oceânicas do que continentais. Quando elas chegam a interagir sobre o continente, acaba ajudando um pouco também o jato de baixos níveis aqui a trazer uma chuva a mais na região sul, porém não é uma chuva tão significativa a ponto de melhorar muito o sistema, né? Mas acompanhar para ver esse sinal realmente se isso vai continuar. Mas a tendência é que nós tenhamos aí um retorno das chuvas para a região sul a partir agora de junho, porém deve ficar um pouco assim próximo à normal climática ou abaixo da média do mês, como é esperado, né? Seria o que era esperado para essa época do ano. Então a gente tem isso aí tudo tendo, né, essas questões. Outro fato também é essa aqui, a Zecite atuando realmente mais ao norte da América do Sul e algumas perturbações aqui chegando a atuar sobre a costa norte e do nordeste e também aqui as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste atuando na costa leste do nordeste, principalmente aqui entre o Recôncavo Baiano e aqui o sul da costa leste do Rio Grande do Norte. Com relação à temperatura, que a gente vê uma amplitude térmica bem definida, né? A gente tem durante a madrugada, principalmente na região sul e sudeste, aqui parte do centro-oeste, é bem frio e durante o dia um aquecimento bem acima do que normalmente é esperado para essa época do ano. Então, a gente vai ter essas grandes diferenças e isso deve acontecer na maior parte do país, o tanto que o modelo interpreta como a ocorrência de uma pequena onda de calor aí ao longo desse início do mês de junho. Observando agora a questão do armazenamento de água no solo, que a gente vê claramente, né, que tem uma manutenção aí, uma leve recuperação no sul desse armazenamento, também avançando aqui, chegando até a bacia do Paranapanema. A gente tem essa região mais central do país também invadindo aqui em direção ao nordeste, principalmente o semiárido nordestino, a manutenção do estado mais seco. Claro, a gente teve aqui essa melhora entre Goiás, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, mas já foi uma coisa bem pontual devido realmente à passagem daquela frente mais continental que ajudou a organizar a chuva nessa região mais central do país. E o que a gente observa é que a gente tem um avanço, né, dessa diminuição do armazenamento em direção à região norte. A gente já começa a ter essa fronteira que tinha essa divisão fictícia da transição, né, do armazenamento mais seco para o armazenamento mais úmido, mas a gente já começa a ver que essa fronteira aqui começa a ir em direção ao norte da América do Sul e ao norte do Brasil. É o que normalmente acontece realmente nessa época do ano e o que a gente espera realmente, o que fosse acontecer, né, nessa transição para o inverno. E aqui região sul, uma leve melhora e a manutenção do estado desse armazenamento. Observando agora as previsões do modelo dos modelos que o Operador Nacional do Sistema utiliza para fazer essa previsão de vazões. Aí tem o SMWF, ETA 40 e o GEFS. Os três modelos mostram o mesmo sinal, né, com as chuvas mais localizadas aqui na região centro-sul do país.
Região mais central do país apresentando um tempo seco bem definido. Chuvas também aqui na costa leste e norte do Nordeste, né, principalmente pela atuação das ondas de leste na costa norte e perturbações ondulatórias nos alis de sudeste, né, as POAs, aqui na região da costa leste do Nordeste. E a Zecite, como ela está mais posicionada acima da linha do Equador, trazendo uma chuva aqui, na verdade não trazendo chuva, né, ajudando a formar convecção e chuvas mais ao norte do país e aí ao norte da América do Sul. Então esse panorama é o que a gente espera, né, que ocorra durante os próximos 10 dias. Se você comparar o observado versus o previsto, a gente percebe que o SMWF é o que tem o melhor skill, né? Ele está mais próximo realmente do que está se realizando, e a tendência é que os modelos ET40 e Graphs tenham uma convergência para o que o modelo SMWF está mostrando. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.